Vamos neste vídeo concluir a lógica iniciada no vídeo anterior. Estamos a beirar-nos muito rápido do final deste exercício, onde iremos nomeadamente falar agora ainda sobre as sessões e depois no próximo vídeo falar sobre o aspecto da recuperação da senha que implica o envio de e-mails. Fazendo um breve sumário daquilo que aconteceu no vídeo anterior e que pode criar uma certa confusão, foi simplesmente o seguinte: a partir do momento em que nós fazemos o login e os dados são verificados, o que acontece aqui no nosso controlador de usuários é então a criação de uma sessão. Nessa sessão nós colocamos pelo menos um valor chamado login, que nós o vamos utilizar sempre para verificar se a sessão existe ou não. E depois da sessão estar criada, nós redirecionamos para a raiz do nosso site. Neste caso aqui nós estamos a falar de uma route, ok? E não de uma return view, mas sim, quando falamos de redirect estamos a falar de aspectos que estão relacionados com as routes. E, portanto, estamos a regressar ali. Ora, o que acontece quando nós regressamos aqui ao index é o seguinte: estamos lá no topo, o index vai verificar se a sessão já existe e se este valor login, independentemente de ser sim ou não, ou ter outro valor qualquer, se ele não estiver definido, então o que é que ele faz? Ele redireciona o fluxo do meu código para executar a função frm login, que é nada mais, nada menos que a apresentação do formulário de login, correto? Caso contrário, se a sessão já existe, ele apresenta a aplicação. Ficamos com um pequeno problema por resolver no vídeo anterior, que foi o seguinte. Vamos aqui ver se ele não me surpreende. Eu tenho aqui, já entrei sem qualquer espécie de sessão. Atenção, se aparecer aqui o 8080, vocês retirem, porque o Laragon está com alguns problemas. Neste caso, se nós abrirmos aqui o sistema de usuários, ele vai abrir aqui com o 2.8080 e de facto ele tem aqui nas suas configurações o criado automaticamente os hosts virtuais, que é o nome do nosso projeto mais o ponto .dev, e portanto se nós conseguirmos utilizar isso, nós podemos sempre fazer desta forma, ok? Certo? Em alguns casos já me referiram também nos comentários desta série que têm alguma dificuldade em fazer funcionar aqui estes hosts ou estas pretty URLs. Existe uma outra forma, que é colocarmos aqui localhost. Ora, no localhost, obviamente que nós não vamos abrir a nossa aplicação. A nossa aplicação está aqui, dentro da pasta public. Okay? Portanto, entramos aqui dentro da pasta do nosso projeto e depois temos aqui a pasta public e quando entramos, abrimos a nossa aplicação. Portanto, este endereço também vos vai dar sempre acesso à vossa aplicação. Mas é óbvio que nós gostamos de ter as coisas mais simplificadas desta maneira. Ora, vou entrar aqui com o João AAABBB. E quando eu clicar em entrar, vai ser um login feito com sucesso. E, portanto, eu estou cá dentro. O que aconteceu no vídeo anterior foi uma circunstância que não é muito comum, mas que eu vou mostrar aqui como é que nós podemos resolver nesta fase de desenvolvimento, que foi o seguinte: ok, se eu agora refrescar aqui, eu tenho a minha sessão ativa e, portanto, o sistema, aqui através desta análise que faz, vai-me apresentar sempre a view aplicação, correto? Era suposto nós fecharmos aqui o nosso browser e agora quando entrarmos outra vez e regressarmos novamente à nossa aplicação, ela deveria voltar ao quadro de login. Não volta, ok, daqui a alguns minutos eventualmente ela iria voltar. Mas se nós quisermos neste momento de desenvolvimento agilizar estes processos, podemos fazê-lo de uma forma muito simples. O Google Chrome, assim como também o Edge também tem, mas neste caso concreto o Google Chrome tem aqui as ferramentas do programador. Se pressionarem F12 ou se forem aqui ao menu e forem aqui às ferramentas do programador, é exatamente a mesma circunstância. O que vocês vão encontrar aqui é um conjunto muito vasto de funcionalidades. Nomeadamente, ela pode aparecer por defeito nesta localização, mas se vocês circularem aqui para o fundo, vai aparecer uma que diz Application. E não tem a ver exclusivamente com a nossa aplicação. Ela irá aparecer aqui com várias informações, tem Local Storage, Session Storage, etc. Mas tem aqui uma funcionalidade muito interessante, que é o Clear Storage. E o Clear Storage, se tivermos todas estas opções ativas, vai limpar nomeadamente as sessões Local and Section Storage. Então, se eu fizer aqui um Clear Site Data, ele automaticamente limpou. E se eu agora for aqui a refrescar, reparem o que é que acontece, já me vai aparecer então o formulário do usuário. Okay? Isto, enquanto eu não tenho um sistema de logout feito, é fundamental. Ora, o que é que nós vamos fazer agora? Muito simples. João AAABBB.
E quando entrarmos, aqui, para além de dizer eu estou cá dentro, esta é a minha aplicação, vou apresentar aqui o nome do usuário, que neste caso é João, e depois vamos apresentar aqui um link para fazer logout, ok? Para nós podermos fazer aqui uma saída da nossa conta. Então, vamos regressar aqui à nossa aplicação. Cá está, estou cá dentro. O que é que nós vamos colocar aqui neste parágrafo? Usuário. E como é que nós vamos buscar a informação deste usuário? Bom, podemos ir buscá-los à sessão. Ok? E para ir buscar à sessão, neste caso, nós vamos utilizar da seguinte forma. Não com letra maiúscula, mas com letra minúscula. Session. E agora, vamos colocar aqui dentro o nome, neste caso, usuário. Okay? Poderíamos colocar aqui outros valores, se eles existissem. Ok? Mas vamos colocar desta forma. E, portanto, desta forma aqui, vamos agora tentar refrescar. Reparem o que é que vai acontecer, usuário João. Obviamente que agora podíamos formatar isto para ficar mais bonito, poderíamos colocar aqui um strong, ok? Para apresentarmos ali o texto a negrito, ok? Reparem como cá está, ok? Usuário João, certo? Vamos colocar agora aqui o logout. Então para isso, vamos colocar aqui uma hiperligação, ok? Vamos colocar aqui um parágrafo. O parágrafo está fechado daquele lado, então vamos colocar aqui a href. Ok, já vamos definir ali. Ora, logout. Ok, nós vamos ter que definir então aqui uma hiperligação para o logout. Ora, esta hiperligação obviamente que terá que estar relacionada com uma route. Ok, ora, nós temos aqui no login, temos aqui algumas routes para fazer login, mas não temos nenhuma para fazer logout. Então vamos fazer aqui um logout. O que é que nós vamos fazer? Route get. Vamos colocar aqui, seguindo esta mesma nomenclatura, usuário logout. Logout, certo? E para onde é que vamos apontar isto? Bom, o que faz sentido não é apontar para o controller da aplicação, mas sim para o controller dos usuários. Então vamos colocar aqui usuários controller e vamos abrir aqui neste caso vamos abrir aqui uma função chamada logout, por exemplo. Ok? Ora, esta função existe ou não no nosso controlador de usuários? Vamos verificar aqui. Já agora, a título de curiosidade, se aproximarem aqui o mouse, nós podemos aqui fechar toda a classe ou então método a método. Ok? Podemos fechar aqui os métodos. Ou para uma questão de leitura, ok? Porque, por exemplo, se nós já trabalhamos neste método e não vamos guardar mais nada, vamos aqui guardá-los ou comprimir aqui todas estas formulações para tornarmos a leitura muito mais simples, ok? Se quiserem voltar a abrir, é muito fácil, podem simplesmente ir aqui atrás, clicar e ele vai abrir então aqueles métodos, certo? Ora, como podem verificar, temos aqui o login, temos aqui o recuperar senha, que ainda não fizemos, vamos ter aqui o logout, ok? Eu vou criar aqui logo a seguir, public function logout. E, portanto, a nossa route passa a ter um mecanismo para poder perceber que é aqui que vamos fazer o logout da sessão. Isto é, o que é que nós vamos fazer? Destruir a sessão e redirecionar para o quadro de login, que neste caso seria a nossa página inicial, que neste caso concreto é mesmo o quadro de login. Poderia não ser, poderia ser a primeira página de publicidade ao nosso serviço e depois ter lá uma tecla para o quadro de login. Mas, portanto, o redirecionamento aqui é indiferente, ok? Eu aqui coloquei login sem o G. Ok. Login. Ficava bonito também. Ora, vamos então aqui ver o que é que nós temos que fazer para destruir a nossa sessão. Para destruir a sessão, bastará fazermos o seguinte: session flush. Ok? E o que é que vai fazer o flush? Vai pegar naqueles dados que eu aqui coloquei no espaço de login, como neste caso não é o FRM, é aqui, todas estas variáveis, independentemente de serem duas, serem 3, 4, ou 10, ou 30, ou 1000, elas vão pura e simplesmente todas desaparecer a partir do momento em que eu faço flush. Okay? Elas vão desaparecer, obviamente, para o usuário que está logado, porque ele está a utilizar o seu browser. Outro usuário, num outro computador, utilizando um outro browser, pode ter a sua sessão aberta e este flush não o vai afetar, como seria de esperar, obviamente. O que é que nós vamos fazer aqui? Muito simples, return, redirect,
e vamos redirecionar, ok, redirect, eu poderia ser redirecionar, ficava bonito também. Vamos redirecionar para a raiz do nosso website, ok? Que neste caso está o quadro login, que é aquilo que está definido na raiz do nosso site, que é esta função que aqui está, ok? Ele diz, se não houver sessão, então o que ele vai fazer é abrir o quadro de login, certo? E, portanto, temos aqui já o mecanismo para fazer o logout. O que é que falta aqui? Temos aqui a nossa route, ok? Vamos ver aqui, ela tem o login, vamos colocar aqui usuário logout, e reparem como o texto comentado é muito mais simples de ler, porque senão temos que andar a ler a estrutura do código, não faz qualquer sentido. Vamos aqui então ver o seguinte, na aplicação, o que é que nós vamos colocar aqui? Bom, simplesmente aqui esta route, ok? Vamos colocar aqui a route na aplicação como sendo a hiperligação. Vamos então verificar agora, ok? Vamos aqui refrescar e vai aparecer aqui o logout. E reparem o que é que acontece quando eu faço o logout, ok? Já está. Já não consigo entrar dentro da aplicação. Reparem, a aplicação index, que seria o espaço da aplicação, já não deixa. Então se eu fizer agora aqui João, ou melhor, vamos colocar a Ana, 1, 2, 3, 4, 5, 6, entrar. Reparem como já aparece aqui a Ana dentro da nossa aplicação. E se eu agora colocar aqui, por exemplo, aplicação index, vai abrir a mesma, o mesmo quadro. Porquê? Porque eu já fiz a minha autenticação na plataforma. A partir do momento em que eu faço logout, os dados vão ser flashados, ou neste caso flushados, porque o termo é o flush, ok? É aqui o que está aqui, flush, e portanto ele faz desaparecer a sessão. É tão simples quanto isto. É óbvio que existem outros mecanismos para nós podermos usar as sessões. Eu não vou estar aqui a referi-los, porque poderão consultar aqui de uma forma mais simples a parte da documentação do Laravel. Porque de facto iríamos perder algum tempo a estar a explicar isto e seria em algumas circunstâncias, na maior parte dos casos, redundante. Eu penso que tendo um sistema de gestão de sessões é suficiente para nós percebermos como é que este mecanismo funciona, para depois darmos o pulo em frente, que é ir verificar quais são as diferentes alternativas para gerir este tipo de mecanismo. Bastará irmos aqui ao Basics e irmos aqui ao Session. E nós já sabemos uma pequena parte daquilo que aqui está, mas que é suficiente para colocar a nossa aplicação a funcionar. Será que é o suficiente para colocar a nossa aplicação a funcionar com o sistema de segurança melhor? Provavelmente não. Provavelmente o melhor sistema é guardarmos sessões na base de dados. Mas por isso é que estão aqui explicados os termos, como é que isso é feito. Elas podem ser guardadas numa file, podem ser guardadas num cookie, podem ser guardadas na base de dados, pode ser guardados em memcache ou redis, que são as sessões que são guardadas na cache do site, ok? E podem ser guardadas num array, ok? Como nós tivemos a ocasião de verificar. E, portanto, estão aqui algumas informações que eu penso que já com os conhecimentos que nós temos de outras circunstâncias do Laravel estão mais fáceis de perceber e, por conseguinte, eu vou deixar aqui, no caso concreto das sessões, este tipo de exploração ao vosso critério, uma vez que nós temos ainda mais aspectos para falar. Vamos, no próximo vídeo, falar sobre o recuperar a senha. Porquê o recuperar a senha e porquê que terá tanto assim que falar? Porque nós vamos usar um e-mail. Ora, vamos ter que enviar por e-mail a senha, mas vamos ver que nós não temos forma de saber qual foi a senha que foi escolhida pelo usuário. Nós vamos ter que reformular a senha, guardá-la na base de dados e enviar um e-mail ao usuário, através do endereço de e-mail que ele registou, informando que a sua senha foi alterada ou recuperada e que passou a ser a senha XPTO, portanto uma senha nova. Okay? Mas nós iremos explicar isto de uma forma muito mais detalhada no próximo vídeo, que será de uma forma genérica o encerramento deste exercício. Se gostou deste vídeo, deixe o seu like. Deixe o seu comentário ou sugestão, que serão sempre objeto de resposta. Se entende que o conteúdo do canal é interessante, partilhe nas redes sociais para que o canal possa crescer.